Gustavo, os nossos ouvintes, como que podem participar enviando perguntas? O nosso ouvinte pode enviar um comentário, uma pergunta, uma colocação através do nosso WhatsApp 996091059 e também através dos comentários do Facebook. Estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto também no YouTube da Rádio Valinhos FM. São 9h08, nós estamos aguardando, né, o contato aí com Silvia Brandini Nalim, que acaba de chegar. Daqui a pouquinho o doutor Rui Meirelles. Silvia, muito bom dia, obrigado pela sua participação, para que possamos contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente, né, lembrar do querido tio Pedro, Pedro Brandini, essa figura extraordinária, né? Um homem de uma simplicidade, um homem que dedicou parte da sua vida com um extremo amor a pai e, claro, né, não podemos deixar de lembrar do Leão da Vila, que era outra paixão. Silvia, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Tio Pedro, seu amigo, né, Fernando? Bom dia, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Como disse a Maria, é um exercício se expor, mas pela pai a gente faz o sacrifício, né? Tenho muito orgulho de ser a filha do tio Pedro, porque é assim que todo mundo me conhece. E eu também fiz parte da história da PAI, trabalhei quase 13 anos lá. Estou muito feliz de estar aqui. E, Silvinha, foi um período difícil, né, quando você trabalhou lá, porque todo o começo é tão complicado, a grana sempre curta, né, sempre dificultoso, não era uma sede própria ainda, era uma sede adaptada, e o Padre Leopoldo, ele era um visionário, né, então tinha a área verde, vamos fazer o parque, tinha atividades, tinha uma piscininha, vamos aproveitar a piscininha, todos os espaços ele aproveitava, mas a dificuldade maior era a financeira, não é, Silvia? Ele tinha muitos projetos, né? E aí o tio Pedro tinha que correr atrás para conseguir os recursos. A piscina que tem lá é um projeto do Padre Leopoldo, né? De qualquer lado que você olhe para ela, lembra um coração. Então o padre realmente era um visionário, ele queria muita coisa, mas o recurso era só para a folha de pagamento e mais nada. A gente não podia comprar folha de sulfite. Era assim, muito, muito singelo. Todo mês era muito difícil, e a gente fazia conta e não dava, e o padre muitas vezes completava com o valor dele para poder pagar a folha de pagamento, e era difícil. Muito esperado era o baile Me Simpatia, né? E depois do baile, a pai conseguia respirar e pagar o 13º, tudo graças ao baile Me Simpatia, que foi muito importante para a entidade, por muitos anos, né? E todos os outros eventos, a diretoria trabalhava muito, nada era contratado, né? Tudo feito mesmo no trabalho, na força da diretoria e do pessoal da promoção social. Nós estamos aguardando o doutor Rui Meirelles, né, que não entrou ainda na nossa programação, não sei se ele está ocupado lá, porque ele me disse que aumentou demais o número de pacientes que têm procurado por ele por conta da Covid, mas estamos aguardando, né? Ele não pegou o link até agora, acho que eu vou ter que dar uma saidinha daqui. Dá uma ligadinha. E dar uma ligadinha para ele. Muriel, me tira um pouquinho da tela que eu já vou resolver isso. Silvia, quantos anos foram, né, de APAI? 12 anos e meio. Uma manhã, meu pai me acordou, eu tinha 16 anos, Fernando. E ele falou, o padre pediu para você ficar na APAI, que a secretária arrumou um trabalho no banco, e ela não vai mais, então você precisa ir lá para atender o telefone. E eu fui para atender o telefone, fiquei 13 anos quase lá. E
Aprendi muito com o padre, né? Porque ele era um professor mesmo, muito didático, e ele cuidava de tudo, né? Cuidava de tudo. A pai não tinha... Depois da morte dele, o dia que ele morreu, a gente se deparou assim com um vazio muito grande. Doutor Rui, chegando aí. Bom dia. Bom dia. Porque nós não tínhamos ninguém para colaborar. Oi, doutor Rui, tudo certo aí? Chegou aí. Eu não recebi ainda o link pelo meu internet, apenas pelo WhatsApp. Ainda não chegou, por quê? Eu não mandei, só mandei no WhatsApp mesmo. Mas vamos por aqui mesmo, tá ótimo. Vamos pelo telefone. Então, tudo bem. Então, vamos lá, doutor Rui, a gente está aqui, já fizemos um primeiro momento com a participação do Piva, da Divina e da Maria, e agora com a Sílvia e o senhor, para a gente acrescentar um pouquinho mais nesta história linda de 50 anos, da qual o senhor participa já há muito tempo, não é, doutor Rui? Então, eu sempre, em forma de brincadeira, eu sempre falo que eu sou casado com a Maria Lúcia e o meu amante é a Pai, viu? Porque a Pai faz parte da minha vida desde que quando eu cheguei aqui em Valinhos. No início, claro, tinha participação da Pai, na época do Padre Leopoldo. A participação não era muito grande, mas depois que nós enfrentamos esse grande desafio de construir a nova sede da Pai de Valinhos, aí eu definitivamente casei com a Pai de Valinhos, porque ela faz parte da minha vida, no cotidiano ela faz parte da minha vida. E eu fico muito orgulhoso de participar da vida da Pai, cuja semente foi lançada pelo Padre Leopoldo em 1971, e nós estamos muito felizes com a participação da Pai, porque a Pai é hoje fruto de um trabalho de várias pessoas, centenas de voluntários que nos ajudaram a construir a nova Pai de Valinhos. Eu tenho impressão, tenho certeza que o orgulho da Pai de Valinhos não se resume apenas no coração dos diretores e dos voluntários, mas é um orgulho para toda a cidade de Valinhos. Doutor Rui. Vai lá, Fernando. Doutor Rui, a gente sabe da importância, né, do voluntariado nas instituições, mas, por outro lado, as instituições precisam se profissionalizar, porque as regras são... os problemas trabalhistas é igual a de uma empresa, enfim, há toda uma estrutura. Como é que o senhor vê esse equilíbrio, né? A participação dos voluntários, a equipe técnica e essa profissionalização das empresas? Olha, Fernando, eu me lembro já há muito tempo atrás, quando as entidades filantrópicas de Valinhos, acredito que não só de Valinhos, mas do Estado de São Paulo e do Brasil, existia apenas amadoricamente, vamos dizer, de uma maneira amadora. Quer dizer, não havia uma prestação rigorosa dos recursos que a gente recebe, tanto da população quanto do poder público. De alguns anos para cá, isso que você falou é uma grande verdade. As entidades filantrópicas que não são administradas como uma empresa, a tendência é elas desaparecerem ou tiverem grande dificuldade de conseguir recursos financeiros para sua atividade. Eu acho que não só a Pai de Valinhos, mas pelo conhecimento que eu tenho, é capaz de... Todas elas, acredito que, se não todas, a grande maioria, administram a entidade com todo o rigor. O que significa todo rigor? Tudo tem que ser feito na prestação de serviço. Por quê? Porque a Pai recebe verbas da população, recebe a verba do poder público, da prefeitura, do Estado, etc. E se a gente não tiver uma organização muito grande,
no sentido de administrar bem a nossa entidade, a gente tem muita dificuldade em receber dinheiro público. Tudo que recebe hoje tem de ser bem administrado e com prestação daquilo que a gente recebe. E para finalizar, eu acho o seguinte, eu respondo pela Pai de Valinhos, e tenho certeza que todas as pais têm essa mesma preocupação. A Pai de Valinhos tem uma diretoria que obedece rigidamente isso que nós estamos falando. Nós temos de administrar a Pai como uma empresa comum. É isso que faz com que todas as APAES tenham perante a população uma credibilidade melhor no sentido de conseguir os recursos para mantê-la. Deu para ouvir? Deu. Roseli? Então, eu queria passar de volta para a Silvinha. Ela falou assim que o Miss Simpatia era o que garantia um fôlegozinho na APAE, né? E o Miss Simpatia nasceu de uma ideia da dona Odete Conte, né? Que pensou num jantar, num baile com Super Som TA. Imagina, naquela época era super famoso. Mas era grana para pagar, não é? E aí, quando viu que o negócio começou a apertar, ela buscou ajuda no Lions Club e o evento aconteceu. E a primeira Miss Simpatia eleita foi a Thelma Bombonati. Até era uma moça muito bonita da cidade de Vinhedo. E daí, né? O negócio deu certo, vamos fazer o Miss Simpatia, concurso. Eu e o Fernando fizemos isso lá, trabalhando na prefeitura, anos a fio. A gente que coordenava esse concurso, ia atrás das moças, organizava, cuidava do dinheiro, tudo com muita lisura para não escapar valores. E aí, o resultado é isso que você está nos passando, né? Que era o fôlego para a APAE. Sim, foi muito importante por muito tempo, né? Era realmente o nosso fôlego. Agora, por muitos momentos de dificuldade, de pobreza mesmo que a APAE passava. O padre Leopoldo tinha dificuldade em aceitar essa questão de convênio, sabe? Porque se chegava com a documentação, ele falava, mas isso aqui é nosso, por que tem que mandar tanto documento? Então, sempre teve essa dificuldade. E depois, com a morte dele, que foi, assim, ele morreu, né, de repente, chegamos lá, ele estava ainda deitado na caminha, com a mão embaixo da cabeça, e o padre morreu dormindo, né? E aí a gente se deparou com isso. Eu tinha, acho que não tinha nem 20 anos, a APAE não tinha assistente social, não tinha coordenador administrativo, pedagógico, não tinha nada, não tinha ninguém. Foi uma fase muito complicada, porque o padre, ele cuidava de tudo, né? E aí meu pai dizia o seguinte, depois que o padre morreu, a APAE melhorou. Depois alguém falou, cada presidente que morre, a APAE melhora, que depois que meu pai morreu, a APAE melhorou bastante. Se cuida aí, doutor Rui. Doutor Rui agora não é presidente, então não tem problema, né? O doutor Rui não vai morrer mesmo, então o doutor Rui vai ficar para a eternidade aqui com a gente. Não pode morrer nunca, né, doutor Rui? Olha, essa observação que a Silvia fez do padre Leopoldo, eu até que tem um pouco de fundamento. Eu acho que um pouco de entidades vai variando à medida que o tempo vai passando. Eu acredito que o padre Leopoldo, você, Roseli, Fernando, a internet está dando uns cortes na fala do doutor Rui. Não esperar que ele volte aí, né, para completar o pensamento, né? Aquela preocupação de administrar bem, não fazia parte da... Doutor Rui, volta um pouquinho, porque a internet cortou e a gente não sabe o que o senhor falou. Volta aí, começa de novo. Eu estou dizendo o seguinte, que a observação... Agora é imagem.
São 9h22, infelizmente a internet, doutor Rui, caiu. Pode continuar, doutor Rui. Eu estou dizendo que a observação que a Silvia fez do pai Leopoldo, eu acho que tem uma fundamentação, porque naquela época a administração da PAI era na base do amadorismo, né? E não precisava fazer grandes prestação disso, prestação daquilo. Então o padre Leopoldo viveu um período bem embrionário da nossa PAI. Agora, à medida que o tempo foi passando, as entidades precisaram aprimorar melhor do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo. E tudo hoje é na base da prestação do serviço. Se a gente tem de fazer a prestação. Se não fizermos uma administração muito rigorosa, a gente vai perder a oportunidade de receber recursos públicos. Então, eu acho que você, Fernando e Roseli, que acompanharam a PAI desde o começo, com toda certeza, vocês estão percebendo esse crescimento das APAIs através de uma fiscalização melhor, de um controle melhor das suas finanças, de uma prestação melhor daquilo que a gente recebe do poder público. Eu acho que isso faz parte da história de todas as entidades. Começaram de uma maneira muito simples e, à medida que o tempo vai passando, as APAIs têm de se aprimorar em toda a parte de tecnologia. Quando eu falo tecnologia, o que é? É controle dos seus recursos financeiros, prestação de serviço, etc, etc. É isso. Vocês dois conhecem muito mais a PAI de Valinhos do que todos os diretores que passaram por ela. Não é bem assim. Ô, Gustavo, temos alguma participação? Deu. Temos sim, Fernando. Tem a galera do Teatro Vencer. Silvia, tem um carinho muito grande pelos alunos até hoje. Parabéns pela sua contribuição. Temos que agradecer você por dividir o seu pai com as ações que o tio Pedro realizou. Nossa gratidão. E também a garotada do Teatro Vencer novamente. Quanto orgulho do Dr. Rui. Ele fala e faz. Ele vai buscar, conquista e segue sempre com muita vitalidade. Parabéns, Dr. Rui. Que delícia. Esses são da minha época. Às vezes eu comento no status deles, carreguei no colo, porque realmente alguns de lá carreguei no colo, uma delícia. Silvinha, né? Você foi uma secretária administrativa, você foi um faz-tudo lá na época. E o tio Pedro era quem transportava as crianças com a famosa Kombi, né? Ia buscar, ia levar. E teve momentos que você fez esse trabalho. Até quem fez como é que fala? O teste com o seu Aparecido foi a Silvia, né? Que acompanhava para ver se ele estava apto ou não. Como é que foi esse tempo, Silvinha, de faz tudo dentro da PAI? Faz tudo, realmente. Porque tinha pouquíssimos funcionários, né? Então a gente tinha que fazer tudo. Quando faltava motorista, ou o motorista ficava de férias, eu adorava fazer isso, né? Já vinha com a Kombi para casa e de manhã saía, ia buscar as crianças para levar para a PAI. Uma vez por mês fazia o bolo de aniversário, eu ia fazer bolo, porque a cozinheira não tinha tempo. Aí eu ia para a cozinha, fazia bolo, e se tinha que organizar quartinho com a faxineira, eu estava lá, a gente fazia de tudo realmente. Trabalhava. Doutor Rui, ontem eu ouvi um depoimento da Dilza Zanella, aliás, acho que nós vamos convidá-la também para participar, que foi muito forte e o senhor pode dizer para nós. Lá no começo da PAI, um padre precisou fazer uma pesquisa para achar onde é que estavam as pessoas com deficiência. E era uma questão de vergonha, de esconder essas pessoas, né, dentro das casas, porque achava que não valia a pena. E até houve uma resistência no começo de levar essas pessoas para a PAI, para fazer a fisioterapia e crescer. O senhor presenciou isso também, doutor Rui? Olha, eu não me lembro, eu vou falar alguns números aqui que está na minha cabeça, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu acho que vocês têm mais conhecimento
do que eu nesse aspecto. Eu acho que no começo da PAI, se eu não me engano, o Padre Leopoldo fez uma pesquisa na cidade de Valinhos, quantos deficientes nós tínhamos. E ele notou um número, eu vou chutar, não tenho absoluta certeza, mas ele encontrou 250 pessoas portadores de deficiência. Por esse número tão grande que ele tomou a iniciativa de criar a PAI de Valinhos. E esse foi o começo. Isso são dados que eu me lembro do início da PAI. E foi através deste número que o Padre Leopoldo, muito preocupado com o atendimento dessas crianças que tinham deficiência de diversos tipos, e ele tomou a iniciativa de criar a PAI em 1971, e hoje a PAI é aquilo que todos nós conhecemos. Doutor Rui, deixa eu só corrigir essa informação, porque eu tenho aqui os dados, né? Aliás, foi um artigo que eu escrevi quando a PAI fez 25 anos. Então, as primeiras referências, né, que se pesquisaram, chegou-se no dia 26 de fevereiro, porque as pessoas entendiam que não haviam crianças especiais, porque as famílias escondiam. Então, houve esse levantamento e foram 78 fichas levantadas, né? E algumas ainda com indicações vagas, porque falava assim, olha, tem uma criança especial lá naquele bairro e tal. Então, são 78 fichas levantadas no início da APAI. Eu gostaria, doutor Rui, que o senhor falasse um pouquinho da importância da parceria com a Unicamp para se construir a nova sede da APAI. Então, Fernando, você me desculpe do número que eu coloquei de 250. Isso estava na minha cabeça e agora você corrigiu com toda a propriedade, porque vocês participaram da vida. Bom, em relação à Unicamp, é o seguinte, eu tenho uma amizade muito grande com um engenheiro que hoje é professor da Unicamp, que chama Evandro Monteiro. Esse Evandro Monteiro, nós procuramos o Evandro Monteiro para ele fazer um projeto para a PAI de Valinhos. E ele fez um projeto maravilhoso através da Unicamp, sem cobrar absolutamente nada, porque me parece que a Unicamp tem essa preocupação de prestar serviço à comunidade, e o Evandro Monteiro, então, fez esse projeto. No começo, quando a diretoria resolveu levar avante a construção desse projeto, ninguém acreditava. A verdade é que ninguém acreditava. E quando nós apresentamos esse projeto à PAI, a diretoria da PAI na época, eu me lembro muito bem, eu acho que vale a pena fazer essa referência, que o Pedro Rodrigues, que foi um dos presidentes da PAI, naquela reunião na PAI Velha, tinha lá uns 7 ou 8 elementos da diretoria e o Pedro estava presente. E quando eu apresentei um projeto, me lembro muito bem disso, o Pedro falou, olha, eu acho que nós, diretoria da PAI, nós não temos condição de levar isso para frente. Isso é uma construção muito cara. O Pedro falou assim, nós temos de apresentar esse projeto à coletividade. Ah, então foi feito. Foi feita uma reunião na Fonte Santa Teresa, que tinha lá 112 pessoas, professores, o Vitório, que era prefeito, estava presente, alguns vereadores, muita gente ligada à promoção social e à educação, quando foi apresentado à coletividade de Valinhos aquele projeto, por sugestão do Pedro Rodrigues. Depois foi apresentado o projeto, a Lucila teve participação,
Roberto Márcio Alves teve participação, eu tive uma pequena participação. E depois da apresentação na 9h33, nós estamos tendo um probleminha com o Dr. Rui Meirelles. Doutor, Gustavo, enquanto isso, por favor. Nós temos outras participações do Adelino Coutinho. Ele diz, parabéns a pai. Quanta gente do bem ajudaram a pai. A atividade aceitou enfrentar aquele projeto. Vai lá, Gustavo. Doutor Rui, que ser humano. Bom, abraços a todos. A participação do Adelino Coutinho. Franciele Bias. Doutor Rui, um exemplo de vida e profissional. A vida da PAI deve muito a você. E outra participação da Maria Bordim. Muito bom saber mais um pouquinho da história da PAI. Pelo depoimento da Silvia e do Doutor Rui. Muitas lindas histórias de desafios e superações. Bom, infelizmente nós estamos com um problema com a internet do Dr. Rui. Silvia, para encerrar, né, vamos falar um pouquinho mais do tio Pedro, porque, infelizmente, as novas gerações não conheceram, mas tio Pedro foi uma figura humana, né? E eu me lembro, primeiro, pela simplicidade dele. No baile Simpatia, a gente dizia, tio Pedro, o senhor que é o presidente, aonde que o senhor quer ficar? Ele falava, companheiro. Ele me chamava de companheiro. Oi, companheiro, pode deixar que eu fico no estacionamento. Não, tio Pedro, o senhor precisa ficar lá recebendo as pessoas, acolhendo. E ele dizia, não, eu quero ficar no estacionamento ajudando a estacionar os carros. Então, isso é um exemplo para todos nós, né? O presidente da instituição cuidando dos carros. Fala um pouquinho da sua relação com esse seu pai tão querido. O meu pai, ele teve presente desde a primeira reunião para a formação da APAI, né? Que ele falava que foi num domingo de Páscoa, e ele nunca mais parou, trabalhou muito. Ele chegou a ponto de deixar a família em segundo plano em certo momento. Por exemplo, quando foi realizado o encontro estadual das APAIs em Valinhos, era o dia da Bodas de Prata dos meus pais. E ele conversou com a gente e falou, olha, eu não posso, nenhuma missa, nada, porque tinha muito trabalho, era o dia do encontro estadual, então ele colocou esse trabalho da APAI à frente até da missa de Bodas de Prata. E ele, com muita humildade, né, ele chegou a participar de encontros nacionais das APAIs, que ele conseguia, às vezes, ganhar uma passagem e tal, e lá o trabalho dele foi reconhecido também. Eles falavam, o presidente da PAI que é motorista, sabe? É um presidente da PAI que não tem filho excepcional, então... Mas ele nunca realmente nunca quis se aparecer, vamos dizer, se mostrar, não. Sempre na humildade e no serviço, muito serviço. Tá certo, então. O tio Pedro Brandini era um homem franzino, né? Magrelinho, mas de uma atividade tão grande para conseguir os recursos, ele criou um livro ouro e ele foi aquele livro ouro, né, Fernando? A gente viu ele inúmeras vezes ali na prefeitura e ele ia atrás do dinheiro e sempre conquistava. Também com a ajuda e a fé do Padre Leopoldo, né, da questão da providência divina que vocês viveram e a PAI continua vivendo até hoje esse momento que é da ajuda, que ela aparece sempre no momento de grande dificuldade. Sim, né, nossa, muito. Eu deveria ter feito um relato de cada providência divina, sabe? Assim, tipo da cozinheira vir e falar, acabou o macarrão e alguém chegar naquela hora com aquilo na mão, muitas vezes, doações mesmo financeira,
muito. Deus sempre muito presente nessa entidade que foi fundada no amor, né? E continua até hoje, graças a Deus. Meu pai também lutou muito para conseguir o espaço da escola do EMEI Dom Bosco, né? Até que a prefeitura começou a construção da EMEI, que agora levou o nome de Tio Pedro, porque queria chegar a 100 crianças, né? Eu lembro disso. Pai, precisa chegar a 100 crianças. Eu tinha lista de espera, né? Para entrar na PAI. E ele ficou muito feliz com isso. Mas não chegou a ver, não. Estava construindo ainda quando morreu. Gustavo, mais alguma participação? Tá Aliás, certo, né, então... Fernando, só para a gente fechar, vamos lembrar de uma coisa que foi importante, que a Silvinha colocou no depoimento dela. Tio Pedro foi um lutador enquanto esteve na PAI. Quando a escola Tio Pedro, né, que ela ia sair ali do Dom Bosco e estava sendo construída ali perto ali da Alves Aranha. Isso. E aí o tio Pedro já tinha pedido para o prefeito na época, que era o Marcos, para ceder aquele prédio também para a PAI, né, como foi feito depois. E aí o tio Pedro faleceu antes da escola estar concluída, não é isso, Silvia? Sim, foi isso mesmo. E no velório dele, o prefeito prometeu que aquela escola teria o nome dele, né? O tio Pedro. E está lá. Tá certo. Tá certo. Silvia, olha, prazer enorme conversar com você, né? Infelizmente nós tivemos problemas com a internet do Dr. Rui Meirelles, essa referência extraordinária da PAI, né? E a gente ressalta isso, quer dizer, aquilo que você falou, a PAI nasceu muito simples e era um processo de conhecimento, de aprendizagem, né? Porque, infelizmente, ainda as famílias escondiam as crianças especiais, né? Então, mais a importância de todos os presidentes ao longo da história, de toda a sociedade, dos voluntários, da equipe técnica, dos colaboradores. É isso que faz o sucesso da PAI, a PAI que precisa e continua precisando da população valinhense. Então, nós queremos agradecer a sua participação, né, com muito carinho, lembrando do saudoso tio Pedro, agradecer ao Dr. Rui, essa figura magistral, né, e principalmente, Dr. Rui é muito simples, ele não gosta de grandes elogios, mas, sem dúvida alguma, ele foi o grande ícone, né, da segunda fase da PAI, nós podemos assim dizer. Então, muito obrigado, Roseli, Gustavo. Lembrando que amanhã nós teremos a continuidade dessa programação toda especial, comemorando aí os 50 anos da PAI Valinhos. Silvia, Deus abençoe, obrigado. Obrigado, doutor Rui. Muito obrigada, gente. Vocês sempre foram muito especiais na vida da PAI também. Parabéns. Roseli. 50 anos. Obrigada, Silvinha. Obrigada, doutor Rui, que caiu aqui, né? Obrigada, Gustavo, Fernando. E vamos lá, vamos fazendo essa história, vamos juntando, né, os retalhos de cada um e fazendo uma grande colcha, né, de uma história tão linda de 50 anos. Obrigada, viu, Silvinha, pelo seu carinho, um beijo, pela sua prestatividade. Obrigada.